Segundo dados oficiais do Conselho Nacional de Justiça, por ano, a cada 10 novas ações que são propostas no Judiciário brasileiro, apenas 3 antigas são julgadas. Acrescente-se a isso mais de 93 milhões de processos que esperam a sua solução final. Tal situação deficitária do nosso sistema de justiça viola direitos previstos na nossa Constituição Federal. Eu aponto aí o direito previsto no artigo 5º, inciso 35, o direito ao acesso à justiça. E um acesso à justiça que não pode ser meramente formal, mas que deve ser efetivo, deve garantir aí a solução do conflito, da controvérsia, do problema. Aponto ainda o direito previsto no artigo 5º, inciso 78, também da nossa Carta Magna, o direito à duração razoável do processo. Todos esses são direitos humanos que afetam a nossa dignidade, que afetam aí a nossa convivência pacífica em sociedade. Propor uma ação no Poder Judiciário não é o único meio para solucionar conflitos. E essa afirmação ainda soa como novidade para muitas pessoas. Nós fomos educados na cartilha da cultura da litigiosidade. E hoje nós vivemos, especialmente com a entrada em vigor do nosso novo Código de Processo Civil, a cultura da pacificação. Esses procedimentos não jurisdicionais de resolução de conflitos, nós denominamos de meios adequados de solução de conflitos. Quando nós procuramos o Poder Judiciário e propomos uma ação, movemos um processo, nós estamos recorrendo a um terceiro, alheio ao conflito, que é o juiz, para solucionar o impasse. Esse é um clássico exemplo de heterocomposição, em que um terceiro estranho ao conflito tem o poder de decidi-lo e sua decisão se impõe aos envolvidos. Com os meios adequados de solução de conflitos, nós temos a autocomposição, ou seja, os conflitos agora serão resolvidos não por um terceiro estranho a ele, mas pelos próprios envolvidos. E foi em virtude do esgotamento do Poder Judiciário que começou-se a se perceber que essa visão adversarial do processo, em que uma parte ganha e outra perde, não era mais suficiente para produzir resultados positivos, para produzir impacto de pacificação na nossa sociedade. Começou-se a perceber então a necessidade de uma mudança cultural no nosso sistema de justiça, uma mudança que levasse o sistema de justiça a olhar não apenas para si, para o juiz, para o promotor, para o advogado, mas um olhar para as partes e sua capacidade de protagonizar a construção dessa pacificação. É aí que entra a cultura de paz, porque a cultura de paz nos diz que somos capazes de construir a paz adequada, a paz de que precisamos para a solução do nosso conflito, da nossa controvérsia, do nosso problema. A paz é uma construção e as partes são capazes de construí-la. É por isso que não falamos mais hoje de meios alternativos de soluções de conflitos, mas de meios adequados. As partes, de acordo com cada conflito, com cada controvérsia, com cada problema, mediados aí, auxiliados ou não por terceiros, são capazes de construir a solução de que necessitam. E por isso essa solução é muito mais efetiva, essa solução é muito mais duradoura e essa solução é muito mais restauradora. Dentre os meios adequados de solução de conflitos, um dos mais comuns e valorizados é a mediação. O artigo 1º da Lei 13.140 de 2015 define mediação como uma atividade técnica exercida por um terceiro imparcial, mas que, ao contrário do juiz, não tem poder decisório. Esse mediador é escolhido ou aceito pelas partes e o papel dele é estimular os interessados a encontrar soluções capazes de resolver consensualmente o conflito. Veja, o mediador não pode propor a solução para o conflito, mas deve possibilitar, através do uso de técnicas, um diálogo aberto entre os envolvidos, estabelecendo uma comunicação não violenta, estimulando a escuta ativa,
A ideia é que os interessados expressem suas emoções e também ouçam a outra parte, em uma relação de empatia, de ganho de confiança, até que cheguem eles mesmos ao consenso. Mas nós precisamos reconhecer que nossa legislação e o nosso sistema de justiça vem caminhando aí para o incentivo a essas práticas autocompositivas e restaurativas na solução dos conflitos. Nós temos aí desde 1996 a Lei de Arbitragem, a Lei 9.307. O Conselho Nacional de Justiça também, no ano de 2010, através da Resolução número 125, instituiu a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário, estimulando, incentivando e capacitando os atores aí do direito para as práticas de mediação e conciliação. Dentro do Conselho Nacional do Ministério Público também, nós temos a Resolução número 118/2014, que dispôs sobre a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público Brasileiro, fazendo menção expressa em seu texto à necessidade de uma cultura de paz, que priorize o diálogo e o consenso na resolução dos conflitos, controvérsias e problemas. E nós temos aí, por fim, a Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, que em vários de seus artigos priorizou as práticas autocompositivas e a busca de meios adequados de solução para cada lide. Tudo isso nos estimula a trabalhar por um sistema jurídico novo, de mudança aí verdadeira, de uma mudança paradigmática verdadeira, de um sistema de litigância para um sistema de construção da paz. Enquanto um processo judicial é movido pelo pagamento de taxas, custas e despesas processuais, um meio adequado de solução de conflitos pode representar custo zero. Sem falar no benefício da celeridade na resolução do conflito, porque esses meios são bem menos formais e burocráticos. Mas, sem dúvida alguma, a maior vantagem do uso de um meio adequado de solução de conflitos é a possibilidade que o próprio envolvido no conflito tem de solucionar ele mesmo o seu impasse. Porque quem pode ter melhor percepção do conflito? Eu mesma ou um juiz, que é um terceiro estranho, alheio e imparcial dentro da minha questão? O novo Código de Processo Civil, seguindo a tendência mundial da promoção da cultura pacificadora e acompanhando as próprias mudanças na conformação das relações interpessoais, privilegiou bastante o uso dos meios adequados de solução de conflitos, inclusive dentro do próprio procedimento comum. Hoje, antes mesmo que o réu apresente sua defesa, há previsão da ocorrência de audiência de conciliação ou de mediação, uma tentativa de solucionar o conflito logo na sua fase inicial. Os conciliadores e os mediadores, com o novo código, foram elevados à categoria de auxiliares da justiça. O artigo 139, inciso 5º do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz tem o dever de promover a qualquer tempo a autocomposição. Nas ações de família, por exemplo, o Código prevê que todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para mediação e conciliação. E o artigo 696 complementa afirmando que a audiência de conciliação e mediação pode ser dividida em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual. Eu, como operária do direito, promotora de justiça há 17 anos, vejo com muita alegria essa mudança paradigmática do sistema de justiça. Um sistema que não existe para si e nem para perpetuar demandas, mas que tem o dever legal de buscar a paz, de buscar o empoderamento da sociedade, de conscientizar as partes que uma solução imposta não solucionará definitivamente a sua lide. Tudo isso, gente, é construir a cidadania, é conscientizar que todos devemos ganhar e que ninguém precisa perder.
É aquela máxima que eu sempre digo: todos se salvam juntos. Ninguém se salva e nem deve querer se salvar sozinho. Eu vejo que os meios adequados de pacificação social aproximam as pessoas envolvidas. E eu acredito que esse seja um dos seus mais valorosos méritos. O interessante é que o uso das técnicas de mediação, por exemplo, que falávamos aqui, de promoção de um diálogo empático, com a escutativa, a comunicação não violenta, podem e devem ser estendidas às nossas relações familiares, de trabalho, afetivas. A cultura de paz não está só na resolução do conflito já instaurado, mas especialmente na sua prevenção.